Boa noite, meus amigos, tudo bem? Nós estamos nos encontrando novamente para nosso Evangelho, para aquele nosso momento, né? Que nós podemos falar um pouquinho das palavras de Jesus e com isso aprender um pouco, aprender mais, né? Sobre o que foi que o Mestre veio nos ensinar. Então, como sempre fazemos, vamos fechar os nossos olhos, procurar relaxar, nos tranquilizando. Vamos, nesse momento, nos ligar com o nosso anjo guardião, nosso mentor espiritual, esse nosso amigo que está sempre ao nosso lado, nos acompanhando, nos amparando. E com seu auxílio, nós vamos elevando os nossos pensamentos ao alto, até a nossa mãe querida, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Ela que nos envolve com seu manto de luz, aquece os nossos corações com seu amor, vai carinhosamente nos conduzindo até a presença de seu Filho amado, nosso Mestre Jesus. Nós somos recebidos pelo Cristo com muito amor, Ele que é o nosso irmão maior, pastor de todos nós, nos recebe com imenso amor e carinho e nos conduz até a presença do nosso Pai Celestial, a qual nos colocamos humildemente na sua presença e sintonizamos com o Pai através daquela prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite novamente. O que será que hoje nós vamos conversar, né? Toda vez nós temos essa grande oportunidade. Hoje nós vamos falar do capítulo 18, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo tem lá no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Eu vou ler aqui a parábola da festa de núpcias, para que a gente possa conversar um pouquinho. E respondendo Jesus, lhe tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem rei que faz as bodas a seu filho, e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com este recado: Dizei aos convidados: Eis aqui, tenho preparado meu banquete, os meus touros e os animais cevados já estão mortos, e tudo pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a sua casa de campo, o outro para seu tráfico, seu trabalho. Outros, porém, lançaram mão dos servos que lhes enviaram e, depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isso, se irou, e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas, e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: As bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois às saídas das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído os seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons. E ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver o que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: Atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Só aí esse texto, essa parábola está lá em Mateus 22, versículo 1 a 4. Muito bem. É muito estranha essa parábola, né? Porque, afinal de contas, um rei está convidando para uma festa das bodas do filho e as pessoas se recusam aí, né? Elas
vão encontrando diversas desculpas e até, em alguns casos, sacrificam aqueles que foram levar o convite. Olha que coisa estranha, né? E depois o rei manda chamar qualquer um, mas chama qualquer um, mas um não estava vestido em conformidade e é jogado para fora da festa, né? Para as trevas exteriores. Bom, toda parábola tem um fundo espiritual e nós precisamos entender o que é que aqui estava colocado. E toda parábola tem um sentido não só profundo, mas extremamente atualizado. Tudo que Jesus nos deixou, ele nos colocou pelas parábolas, né? Também ele fez, dentro da mensagem dele, de toda a realização da tarefa que ele fez, ele deixou as parábolas porque são histórias, e as histórias que as parábolas contam ficam na mente das pessoas. Então elas são preservadas com o tempo. Mas essa parábola chama atenção, né? Porque ela é muito estranha, né? Mas eu peguei aqui, estudei um pouco e trouxe aqui para a gente conversar. Primeiro, quando é que nós somos chamados para algo e nós arrumamos desculpa ou não queremos ir? É quando nós somos chamados para algo que implica em responsabilidade, em trabalho. Quando é trabalho, muitas vezes a gente procura fugir. Principalmente se esse trabalho for algo que vai envolver aquilo que não está dentro do nosso, vamos dizer assim, daquilo que nós realizamos normalmente, ou seja, é algo que vai exigir mais de nós. Esta festa aqui colocado é o reino dos céus. Esse banquete é o banquete de estarmos presentes no reino dos céus. Os primeiros convidados que foram aqui colocados foi o povo judeu, né? Através dos seus profetas, eles foram convidados à prática vamos dizer, a prática da ação para entrar no reino de Deus. E essa prática era justamente seguir os ensinamentos dos 10 mandamentos. Mas eles não o faziam, né? Encontravam outras razões, se preocupavam com outras questões, achavam desculpas, né? Ou seja, se ligavam ao mundo material. E chegaram mesmo a sacrificar muitos dos profetas e o próprio Cristo foi sacrificado. Depois disso, né, nós vimos que Jerusalém mesmo foi destruída no ano 70. Né? Então Jesus já estava ali vendo o que iria acontecer com aquele povo orgulhoso que não estava se preocupando em seguir os ensinamentos do Pai. Então veja só, é claro que, na verdade, não é todo o povo que sacrificou os profetas nem seguiu os ensinamentos. Apenas uma parcela, né? Nós vemos que eram aqueles que tinham interesse em não ouvir, né? Em não abandonar, por exemplo, os rituais, o próprio sinédrio, o poder. E aí, uma vez que esse próprio povo não quis se interessar em seguir os ensinamentos de Deus, o convite é feito para todo mundo, que são todos os chamados, são os gentios. E quem fez esse trabalho de divulgação já do Evangelho do Cristo foi Paulo, né? O apóstolo Paulo, né? Fez um trabalho enorme de divulgação e é desta forma que chegou até nós a mensagem do Cristo, a mensagem do Evangelho, e cujo Espiritismo vem a nos colocar de forma muito mais clara. Mas e aquele personagem que não estava com traje nupcial? Não foram chamados todos, os pobres, aqueles que não tinham condições, os malvados, né? Quem é esse? O que é o traje nupcial? O traje nupcial é quando nós verdadeiramente procuramos seguir os ensinamentos que nos são passados. Não basta a forma de quem está procurando simplesmente fazer de conta que é cristão, fazer de conta que é espírita. É preciso, acima de tudo, realizar, trabalhar, né? Seguir os ensinamentos, pô-los em prática. E isso é muito difícil. Então, quando nós realizamos tudo de forma aparente, nós não estamos prontos ainda a esse banquete celestial, a entrar no reino dos céus, né? E aí o que acontece, né? Por que vamos para as trevas exteriores? Quem é as trevas exteriores? É o retorno ao planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Então o convite colocado é para todos, mas poucos são os escolhidos. Poucos são os escolhidos num determinado espaço de tempo. Porque nós não somos condenados eternamente, né? Todos nós, na verdade, sabemos
que estamos num processo de evolução através da reencarnação. Então, conforme nós vamos realizando o nosso trabalho, a nossa evolução, nós vamos nos credenciando a esse reino dos céus. Mas o que seria, né, para nós esse retorno? Ele é sempre um sofrimento, retornar para a Terra. Então, a prática do Evangelho é uma forma de nós minimizarmos esse tempo, encolhermos, né, de estarmos mais rapidamente capacitados ao reino de Deus. Agora, é preciso que a gente entenda que, acima de tudo, não é uma tarefa simples, porque assim como está colocado aqui na parábola, nós somos sempre convidados a participar desse banquete de luz. Mas nós olhamos sempre outras coisas. O nosso olhar está muitas vezes nos nossos compromissos aqui da terra, muitas vezes nós encontramos desculpas para não realizar um trabalho que vá de encontro ao ensinamento. E o que é ir de encontro ao ensinamento religioso, um ensinamento cristão, um ensinamento que o Espiritismo nos traz? É a prática da caridade, é vencer-se, é modificar-se, é melhorar, é praticar o amor, é praticar o perdão, é sair da sua área de conforto, de comodismo, em prol dos mais necessitados. É uma palavra amiga, é a prática do perdão, ou seja, é tudo aquilo que nos é ainda muito difícil de ser realizado. Exige de nós um sacrifício pessoal, porque vai ter que ser um trabalho íntimo, vai ter que ser um trabalho que requer energia, ação, seja uma ação íntima e uma ação externa, seja braços que têm que realizar tarefas, mente que tem que trabalhar o coração, os sentimentos, num trabalho contínuo de aprimoramento espiritual. Então não é uma tarefa fácil. E muitas vezes nós não a queremos, nós nos enganamos, nós empurramos lá para frente, né? Ah, lá para frente eu faço isso. Ah, eu nasci assim mesmo. Ah, isso aqui que estão falando eu não tenho condições de fazer. Ah, não, não é para mim. Então nós vamos encontrando desculpas e o tempo está passando. Se somos jovens, deixa isso lá para frente quando eu estiver aposentado. Se estamos já aposentados, velhos, não, agora não me falta energia, não tenho saúde. E com isso sempre vamos encontrando uma forma de perder tempo. E será que nós não vamos nos sentir depois muito e muito arrependidos? Como é que vai ficar a nossa situação, né, quando nós percebemos que tivemos a oportunidade e não realizamos? Mas é que muitas vezes nós também estamos em espera de um convite. Que eu seja convidado para um trabalho, que eu seja convidado para um campo de ação. Não é essa a mensagem. A mensagem, ela diz claramente, a mensagem do Espiritismo é a prática da caridade. Prática não está colocado assim, quando alguém for te pedir alguma coisa, vá atrás do trabalho. Não, é nós que temos que ir atrás do trabalho. Nós é que temos que nos movimentar. E veja só, eu já coloquei, não é um caminho fácil, porque a nossa primeira tendência é primeiro a acomodação, a inércia, essa que já está há séculos dentro de nós. Quantas e quantas vezes ao longo das encarnações já nos foi colocada a mensagem do Cristo? E, graças a Deus, com o Espiritismo, o entendimento que o Espiritismo nos traz, muito mais será multiplicado, né, aqueles que serão escolhidos, mas sempre dependerá de nós. É muito comum, quando nós começamos a estudar o Espiritismo, nós temos um entusiasmo inicial. Nos maravilhamos com as obras, que são realmente fantásticas, né? Que nos trazem grande ensinamento e mexem muito com o nosso coração. Mas muitas vezes nós corremos o risco de permanecer só nesse campo, no campo do estudo, nos maravilhando, né? E o tempo com isso vai passando. Na verdade, a mensagem, ela é ampla.
ela é todo dia uma reflexão. Todo dia, quando vamos deitar, devemos reflexionar o que fizemos hoje, o que fizemos em nome do amor, né? Nós nos contivemos. Santo Agostinho nos coloca, está lá colocado no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, para que façamos todo dia uma reflexão das nossas ações, né? Se realmente nós fizemos todo o bem que nós podíamos fazer, se nós não fomos omissos, se houve algum mal que saiu através de nós, reflexionar, acima de tudo, é o convite, para que a gente faça no dia seguinte uma ação melhor, um eu melhor, um dia melhor. Muitos dos chamados, poucos escolhidos, é acima de tudo um alerta do Cristo, né? É um alerta para que a gente não fique inerte com o mundo que está à nossa frente, porque o mundo carece muito da ação do bem. E permanecer muitas vezes parado significa abraçar o egoísmo que está dentro de nós, né? Abraçar a preguiça que nos imobiliza, que é uma forma justamente do egoísmo. Ou seja, quando tem todo esse cenário à nossa frente de campo de ação, permanecemos parados. Eu fui pegar aqui do livro Os Três Passos do Conhecimento, do Autoconhecimento, né, do Carlos Abacelli, irmão José. E olha o que ele coloca aqui, não esperar. Eu vou só ler para a gente reflexionar um pouco. O homem não deve esperar que a oportunidade de servir venha a seu encontro. Os escolhidos são aqueles que não esperam ser chamados com insistência. Pode ser chamado, mas não fique esperando com insistência. Deus mantém a mesma expectativa em relação a todos os seus filhos. Agora é o melhor momento. Ninguém se habilita fora do trabalho. A alegação de incapacidade é desculpismo. A boa vontade é a força multiplicadora do tempo. O homem que não sabe alongar os braços caminhará o mundo inteiro sem que consiga sair do próprio lugar. Aquele que toma a iniciativa de servir se transforma em centro convergente da infinita bondade. Quem serve, quanto mais serve, mais servido será, para que mais continue servindo. São palavras que vêm a acrescentar o que é a veste nupcial. Então, a veste nupcial é servir. Nesse capítulo, para lembrar mais um pouco, é quando é falado da porta estreita e a porta larga. Que larga é a porta da perdição, ou seja, queremos sempre seguir para os nossos desejos, para as nossas vontades vãs, né? Queremos sempre a satisfação dos sentidos, a satisfação da matéria, deixando as coisas espirituais para o lado. E a porta estreita, ela é muito difícil mesmo, porque ela é a luta, e temos que lutar. Não estamos aqui sem razão de ser, não estamos largados por Deus, muito pelo contrário, somos acompanhados por Ele. Mas é preciso que façamos a nossa parte, que a gente se movimente, faça. E às vezes nós estamos também, né, em dúvida, estamos perdidos, estamos sem saber o que fazer. E aí eu também peguei aqui algo muito interessante, né, para trazer aqui para a gente, que é assim, é uma passagem lá do cego de Jericó. Lá do cego de Jericó tem a passagem que Jesus está colocado, né, no meio da multidão e vem um cego. E ele diz assim, o que queres que te faça? E ele respondeu, Senhor, que eu veja. E é o que nós temos que pedir. Na nossa dúvida, peçamos toda noite, Senhor, que eu veja o que tem que ser realizado, que eu veja o que tem que ser trabalhado dentro de mim, para que eu me torne uma pessoa melhor, para que eu consiga verdadeiramente me tornar um cristão, um espírita, para que eu possa me credenciar a esse banquete. Devemos pedir toda noite para que os nossos olhos sejam abertos e para que verdadeiramente ganhemos o tempo da nossa encarnação. Não importa a idade, não importa
as nossas atitudes do passado, não importa se já erramos, se já cometemos algum crime, se já fizemos alguma coisa do qual nos envergonhamos, se carregamos já o remorso, o campo de ação está sempre aqui à nossa disposição. Então, peça a Jesus forças para que você se modifique. Peça a Ele, então, para que você enxergue, para que você veja, para que você seja realmente esclarecido, para que você abrace esse momento, essa oportunidade. Eu coloco sempre, que no mundo espiritual a verdadeira desgraça não são os problemas, as dificuldades, as perdas que temos na vida, seja a perda do ente querido, seja todas, vamos dizer assim, toda a cruz que carregamos. Não, isso não é a verdadeira desgraça para os espíritos. A verdadeira desgraça é passar a vida em brancas nuvens e não fazer nada de verdadeiramente útil pelos nossos semelhantes e por nós mesmos. Então, a verdadeira desgraça é quando não trabalhamos em prol de um mundo melhor, em prol de uma vida espiritual melhor. Que tenhamos sempre o entendimento como aquele viajante, o viajante que, ao se preparar para uma viagem, coloca na mala tudo aquilo que ele sabe que ele vai necessitar no outro local, e ele sabe que na mala ele tem que colocar o essencial. Um dia nós vamos partir. Não tem jeito, né? Vamos partir, vamos voltar para o reino espiritual. E a nossa bagagem, o que a gente está colocando nela? Nós só vamos levar daqui as nossas ações, né? Então, que tenhamos na prática do bem, da caridade, da nossa transformação, da nossa reforma íntima, né? De sinceramente pedir a Deus toda noite que Ele nos auxilie para que possamos nos conduzir dentro dos ensinamentos de Jesus e possamos então colocar cada dia um item nessa mala, um item de uma ação boa, de uma modificação nossa, de um trabalho nosso, né? E aí que a gente possa partir daqui mais leves, né, do que quando entramos aqui nesta vida, né? Essa é a nossa grande missão, né? E vamos pedir a essa ajuda para que a gente realmente pratique o Evangelho, né? O Evangelho que o Cristo nos trouxe. E aí podemos ver o quanto atual é essa parábola, esse ensinamento. Muitos os chamados, poucos escolhidos. Na verdade, somos nós que nos escolhemos, somos nós que realizamos essa grande transformação ou não. E aí também, o que nos restará? Recomeçar, porque graças a Deus que temos sempre o apoio de toda a espiritualidade para recomeçar. Mas, se pudermos recomeçar até mesmo de uma forma melhor, graças a Deus, né? Então vamos fazer o bem hoje, agora. Esse é o momento, para isso que a gente está aqui, né? Estamos encarnados para isso. E vamos então finalizar o nosso Evangelho, fechando os nossos olhos, agradecendo a espiritualidade por esse momento de estarmos reunidos. Vamos vibrar com muito amor por todo o planeta Terra, por todas as nações, desejando a paz, a união de todos os povos. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, pelos nossos dirigentes, vamos vibrar por todos os hospitais, asilos, por todos os orfanatos. Vamos vibrar por todos aqueles que necessitam de uma palavra amiga. Vamos vibrar por todos aqueles que necessitam de luz, de amor, de carinho, que eles sejam amparados e iluminados. Vamos vibrar por todos os lares, em especial pela nossa casa, pelo nosso lar, pelos nossos pais, filhos, pelo nosso esposo, pela nossa esposa, por todos os parentes que nos vêm agora ao pensamento. Vibremos com muito amor por eles, encarnados ou desencarnados. E vamos deixar aqui uma vibração em aberto para que a espiritualidade amiga a conduza onde for mais necessário. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma vibração também por nós, né? Para que a gente possa, o quanto antes, atingir o reino de Deus com a prática, com a ação do amor. Boa noite para todos. Obrigado.